Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Vamos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos ver geografia e arte, né? Vocês vão perceber aí durante a semana que houveram algumas alterações no horário de aula, né? Porque eu dei uma reorganizada no horário, eu vou seguir um novo horário, né? E vocês vão percebendo que talvez em algum dia vai ter uma matéria que não é comum no nosso horário, porque eu priorizei algumas matérias que a gente precisa dar mais atenção, tá certo? Então, caso vocês recebam aí o vídeo de uma disciplina que não é naquele dia, não se preocupe, é porque eu estou organizando aqui a melhor maneira de repassar, né, essas disciplinas para vocês e priorizando aquelas que estão mais atrasadas, que merecem mais atenção, talvez até aquelas que a gente já está concluindo, então para concluir rápido, então eu estou priorizando. Então essa semana, né, a gente vai ter algumas mudanças no horário, mas não se preocupem, vão só seguindo aí os vídeos que eu tá postando, tá certo? Então vamos lá. Então, como hoje nós temos geografia, nós vamos começar com a revisão que eu passei na aula anterior, né? A tarefinha, aliás, que eu passei na aula anterior, que é sobre os tipos de poluição, né? Então, na primeira questão da página 34, diz o seguinte: quando um elemento estranho é lançado em determinado ambiente, gerando algum tipo de desequilíbrio, ocorre uma contaminação, um estresse, uma poluição ou um lixo. Então, no caso aí, vocês marcariam poluição. Então, quando a gente descarta alguma coisa que não é natural, não é comum daquele ambiente, a gente está poluindo aquele ambiente que antes era natural, né? Então, aí se encaixa poluição. 2. Associe as colunas. Acúmulo de gases poluentes na atmosfera pelos veículos e chaminés de indústrias. Aí a gente tem aí três alternativas: ou é poluição do solo, ou é poluição da água, ou é poluição atmosférica, ou como a gente costuma chamar, poluição do ar, né? Então, para esta frase, a frase número 1 seria poluição atmosférica, que é quando, né, as chaminés das indústrias, os veículos, fazem a queima de combustível e acaba liberando uma fumaça que contamina, que polui, né, o que torna o ar prejudicial à nossa respiração. Então, seria o número 1 na poluição atmosférica. Frase 2. Lixo acumulado em rios, córregos e lagos. Então, aqui seria, né, tá bem claro, a poluição da água. Então, onde tem poluição da água, você colocaria o algarismo romano 2. A terceira frase, que é a última, né? Contaminação por chorume e pelo descarte de lixo industrial. Então, aí seria a poluição do solo, porque o chorume é um líquido que é formado a partir da decomposição do lixo, né? Então, esse chorume ele acaba contaminando os lençóis freáticos, que são as águas subterrâneas, acabam contaminando o solo, deixando o solo improdutivo. Então, aí seria a poluição do solo. Na questão 3, dizia o seguinte: existem dois grandes problemas ligados ao lixo urbano. Quais são eles? Então, quais são os problemas ligados ao lixo urbano? Então, seria a produção excessiva de lixo. Como eu disse na leitura da aula anterior, né? O ser humano ele produz muito lixo por dia. Então, um dos problemas do lixo urbano é a grande produção de lixo por pessoa. Então, esse era um caso, né? Uma situação. Um dos problemas, que é a produção excessiva de lixo. E o outro é o descarte inadequado, que é a gente jogar o lixo onde não deveria, né? Em locais naturais, em lugares que irão prejudicar muito o meio ambiente. Então, são esses dois problemas, né? A produção excessiva de lixo e o descarte inadequado. 4. Observe a charge e responda ao que se pede. Então, a gente tem aí na charge, né, um casal que está em cima do telhado da casa, né? E a gente vê aqui uma grande quantidade de lixo. Então, eles já não têm mais espaço, então foram para o telhado. E eles, né, dialogam. A mulher diz assim: vamos ter que mudar. E ele diz: sim,
os nossos hábitos. Só que a intenção da mulher é mudar de lugar, de casa, porque ali já não tem espaço para eles. Mas o homem que está lendo aí um jornal, que tem aí como reportagem Lei do Lixo, então ele disse que sim, eles têm que mudar, mas sim os hábitos, né, que a gente tem. Aí a gente tem aí a questão, a letra A e B sobre a charge que a gente vai corrigir agora. Na letra A diz assim, o que o homem lê no jornal? Então, no jornal, ele lê uma lei que trata sobre o lixo. A gente consegue ler aí, né? Então, a lei que trata sobre o lixo. B, que atitude deve ser mudada para que eles não precisem mudar de casa? Então, a atitude em relação, né, à produção e o descarte de lixo, que a gente já viu nas questões anteriores. Então, eles precisam dar um destino adequado ao lixo e produzir menos lixo, que aí eles vão sanar, né, esse problema. Aí agora, a gente tem aí a seção Vamos Relembrar, que eu vou lembrar vocês que vale 2,5 pontos. Quem não me mandou ainda, mande para eu notar aqui, tá certo? Então, na atividade Vamos Relembrar, diz o seguinte, completa os espaços em branco. Letra A. Só uma ressalva. Algumas pessoas me mandaram a fotografia da atividade e eu vi que tem alguns errinhos. Então, essas pessoas agora têm a chance de corrigir. Então, todo mundo pegue aí a atividade Vamos Relembrar e vamos ver aí se vocês acertaram. Letra A. O presente capítulo trabalhou 2 grandes tipos de problemas urbanos. Então, nesse capítulo, a gente estudou, primeiro, os problemas sociais, que aí a gente viu falta de moradia, de emprego, né? Desigualdade social. Então, o primeiro aí você vai colocar os sociais. Então, no primeiro tracinho, os sociais. E depois, os ambientais, que aí a gente estudou os tipos de poluição, né? Então, aí você vai encaixar. O presente capítulo trabalhou 2 grandes tipos de problemas urbanos, os sociais e os ambientais. Então, quem colocou diferente, apague e corrija. B. Entre os problemas sociais urbanos destacam-se. Então, já até comentei, né? Então, a falta de moradia, a expansão de favelas, ou você poderia colocar o aumento do número de favelas, do surgimento de favelas, a violência, né? Que eu disse que com o progresso também chega a violência. Crianças e jovens abandonados, então são esses. Então, falta de moradias, expansão de favelas, violência e abandono de jovens e crianças. C. Os tipos de poluição que ocorrem nas cidades são, então, atmosférica, mas se você colocou poluição do ar, também está correto. Da água, do solo, visual e sonora, que foram os tipos de poluição que a gente estudou. Atmosférica, da água, do solo, visual e sonora, certo? Então, são essas. 2. O espaço urbano encontra-se bem ou mal distribuído para a sua população. Explique. Então, a gente já discutiu sobre isso, né, com as leituras dos textos. A gente viu que o espaço urbano ele é muito mal distribuído. E por isso a gente percebe aí, né, no ambiente urbano, aquela desigualdade social que a gente viu, né? Favelas superlotadas e, em contrapartida, espaços com prédios muito luxuosos, né, bem planejados. Então, há esse contraste, né? Então, aqui diz o seguinte, as cidades apresentam um espaço mal distribuído. Uma parcela da população concentra-se em condomínios luxuosos, enquanto outra parte vive espremida em favelas ou nem tem onde morar. Então, por isso que a gente diz que o espaço é mal distribuído, porque existe uma população muito grande nas favelas, enquanto a minoria mora em prédios luxuosos, em condomínios luxuosos. Então, essa seria a resposta. E agora nós vamos, né, começar aí o estudo do capítulo 4. No capítulo 4, a gente tem como tema alternativas para as cidades. E a gente tem aqui uma imagem muito bonita, né, de um ambiente. Vocês observem aí nas 2 páginas. E a gente tem um poema de Poemas para Brincar, J.P. Paz.
Então, esse poema se chama Paraíso. E ele diz o seguinte: se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóveis matar gente, mas para criança brincar. Se esta rua fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então esse poema, né, ele é inspirado naquela musiquinha infantil, né? Se essa rua fosse minha. Então abaixo aqui vocês têm a atividade para iniciar, que diz assim, tem 5 pontinhos que vocês vão responder no caderno de geografia. Diz assim: para que o autor mandaria ladrilhar a rua se ela fosse dele? Então você vai responder de acordo com o poema. Se a mata fosse do poema, por que ele não deixaria derrubar? E por que ele não deixaria jogar esgoto no rio? Se o mundo fosse do poeta, o que ele faria? Sublinhe de lápis de cor verde os elementos naturais, aqueles que fazem parte da natureza, da paisagem, né, que são citados no poema. Então, a tarefinha de hoje para a geografia é essa, responder essa sessão para iniciar no caderno de geografia. Aí vocês colocam lá, atividade para iniciar, página 37, e responde no caderninho, tá certo? Então, por hoje, de geografia é isso.